A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus para todos sempre. Estamos iniciando mais uma programação, Momento com Deus. E nesta oportunidade, estamos aqui reunidos com nossos irmãos e amigos para uma exposição sobre Jesus é a cura. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, nesta oportunidade, queremos convidar você para participar conosco, deste momento tão ímpar, mas bem significativo, onde iremos tratar um assunto, que vai falar sobre Jesus é a cura. Eu creio que nesta oportunidade, confiando, acreditando, que o Senhor nos dará uma palavra, através dos irmãos reunidos, e você interagindo conosco, compartilha, seja um divulgador deste projeto, faça com que este projeto alcance as vidas, que neste momento tão difícil estão detidos dentro de suas casas, outros ainda, pela permissão ainda estão trabalhando, mas outros não. E como sabemos, a igreja física encontra-se fechada por alguns dias, mas nós somos a igreja. Quem crê, diga amém. Amém. Você é a igreja, somos igreja do Senhor Jesus, somos templo e morada do Espírito Santo. Então, nesta oportunidade, eu convido você para compartilhar esse projeto, nos ajuda nesta tão grande oportunidade. E neste momento, queremos aqui iniciar a programação com uma oração, Está reunido conosco nosso irmão Stevens. Pai do Senhor, irmão Stevens. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, todos os ouvintes. Pai do Senhor, irmão Marcos. Amém, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão Manassés. A paz do Senhor, povo de Deus. Pai do Senhor, irmão Williams. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, irmão Misael. Pai do Senhor para todos. Pai do Senhor, irmão Sérgio. Amém. Pai do Senhor. E nesta oportunidade, nosso irmão Sérgio procede com uma oração para iniciarmos este culto. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Sou grato a Deus por esta rica oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido. É um projeto extraordinário a qual Deus colocou no coração dos irmãos. Estamos aqui, que nem nosso irmão Anderson falou, a igreja ela está parada, mas a igreja vai até você. Estamos aqui que Ele usa cada um de nós, pela misericórdia de Deus. Então, nesta noite, vocês que estão aí na sua casa, estão nos ouvindo essa programação, se você puder dobrar o seu joelho, dobre o seu joelho e ore comigo. Querido e eterno Deus, Pai Santo, Pai querido, somos gratos a Ti por mais um dia na Tua presença, ó Deus. Queremos que este trabalho flua, continue crescendo a cada dia, Senhor. Abençoa cada um dos Teus servos que estão aqui com este projeto em seu coração. Pai bendito, Pai amado, também te pedimos a cada ouvinte, Senhor, que está neste momento, nos escutando, aquele também, ó Deus, que esteja enfermo, porque o Senhor da cura, Pai Santo, Pai querido, te pedimos aqueles também que estão do outro lado do mundo, Senhor, que estão nos ouvindo, que este coração, Senhor, esteja quebrantado. Pai querido, neste momento também te pedimos, ó Deus, a graça, a saúde, a salvação. Jesus, abençoa cada um dos teus servos nesta noite, das forças, dá entendimento, dá sabedoria. Abençoa este culto, Senhor, porque este é um culto no lar. Pai Santo, Pai querido, te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos. A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos mais uma vez começando esta exposição bíblica e estamos aqui hoje para falar sobre Jesus, a cura, Sabemos bem que é um momento muito propício para nós falarmos de Jesus é a cura. Então nós temos hoje como texto áureo Salmo 103 e o versículo 3, que diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória a Deus. Amém. Nós temos hoje por leitura bíblica em classe Isaías 53, Texto muito conhecido, vou ler apenas Isaías 53, verso 4, para poder dar tempo e continuidade aqui juntamente com os irmãos, nossos professores que estão aqui mais uma vez participando.
Isaías 53, o versículo 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém, meus irmãos? Amém. O objetivo específico da lição hoje será conceituar a cura divina na Bíblia e pontuar a cura divina como parte da salvação e refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Isto também é muito importante nesta noite. Então, meus irmãos, nós falando sobre cura, a primeira pergunta que alguém possa fazer é por que hoje ainda há doenças sabendo que Jesus cura? Não é isso, irmão Manassés? É uma pergunta a qual muita gente às vezes pergunta como o processo todo que ocorre de maldade no mundo. As pessoas também perguntam, Jesus cura e por que tem tanta enfermidade e hoje estamos vivendo uma pandemia tão terrível para a humanidade, né? É verdade. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Nós vivemos em uma situação em que as pessoas estão procurando sempre a cura, né? Tanto a cura física, que é muito comum, quanto a cura espiritual. Mas o porquê, né, de nós entendermos que se Jesus cura hoje, por que não está acontecendo? Muitas vezes não está acontecendo aos nossos olhos, mas Ele está curando. O problema não está em Deus, não está em Jesus Cristo, mas o problema está na humanidade, Correto. nas pessoas que muitas vezes não querem, muitas vezes, entender que Jesus Cristo, Ele é a cura. Muitas vezes procura Jesus por outros objetivos, procura Jesus Cristo apenas para satisfazer o seu ego, e se esquecendo que Jesus Cristo, Ele começa a curar o homem, né, a partir do seu interior, de dentro para fora. Mas também é desejo de Jesus Cristo curar o homem hoje. Então nós podemos observar aqui no nosso contexto, na nossa declaração de fé, que a definição de cura é um ato da sabedoria ou da soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. A principal ponto para nós destacarmos aqui é crer que Jesus Cristo, Ele cura. Correto. Amém. Amém, meu irmão. Então a gente recorda, irmão Marcos Mendes, que o pecado adentrando ao mundo, lá em Gênesis 3:15 em diante, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, foi uma das sentenças que Deus soltou para os dois, né? Dizendo assim: e porém inimizade entre ti, Gênesis 3:15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão Deus disse assim: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Nós podemos pontuar aí, irmão Anderson Gonçalves, a questão que Deus disse que maldita é a terra por causa de ti. Essa questão maldita, aí adentrando na terra, a terra agora se torna maldita por conta da desobediência do homem. E ainda mais Deus diz que com dor, você vê agora entrando o adjetivo dor na vida do homem devido ao pecado, com dores. Cadê? Aleluia. Glória a Deus. Não comerás dela. 16. Não comerás dela e a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Veja agora que a dor passa agora a existência da humanidade. Espinhos, o verso agora 18,
espinhos e cardos também produzirá e comerás erva do campo. Então você vê que houve agora uma dificuldade na vida do homem, porque o homem antes estava realmente em um lugar de deleite, estava em paz com Deus. Devido à desobediência, o pecado adentrou, então várias coisas aconteceram no mundo, inclusive a doença, não é isso? Mas, como o nosso irmão Manassés já falou no início, isso tudo aponta que Deus sempre quis sarar a humanidade, fisicamente e espiritualmente. É isso? Nós podemos verificar em Gênesis 15 e 26, nosso irmão Sérgio, que está aqui hoje participando com a gente, ele vai ler aqui Gênesis 15 e 26, para nos ajudar aqui nessa leitura, mostrando a primeira vez a qual é relatado um dos atributos divinos, um nome que é dado a Deus como Yahvé Rafá. Yahvé Rafá, não é isso? Gênesis 15 e 26. Glória a Deus. Êxodo 15 e 26. Desculpe, amigo ouvinte, fugidamente rapidinho. Êxodo 15 e 26. Nosso irmão Sérgio vai ler. 15, 26. Isso, lê aí, meu irmão, por favor. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém. Graças a Deus. Você vê aí o texto que nosso irmão Sérgio leu, Deus dando uma promessa ao homem, uma promessa condicional, né? Dizendo a ele que se ele permanecesse, o povo de Israel permanecesse fiel a Deus, ele de forma alguma colocaria nenhuma das enfermidades. Então o nosso Deus, ele não permitiria que a enfermidade aconteceria. Então hoje, através desse texto, nós podemos perceber por que a humanidade hoje sofre com essa pandemia, sofre com dores, sofre com tantas coisas, devido à desobediência. Então, no tratar da lição toda, nós vamos abordar os pontos, os exemplos de Israel no Antigo Testamento, né, a qual trouxe muitas dores, e no Novo Testamento, ao qual Jesus veio para sarar, curar, para sarar as feridas. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Mas só ratificando, melhorando o nosso conhecimento, né? O nosso crescimento, quando nós olhamos para Salmo 103, o versículo 3, ele vai dizer que ele é quem perdoa as nossas iniquidades, o nosso texto áureo, e que sara todas as nossas enfermidades. E isso nos leva para Isaías. Nós estamos aqui falando sobre Jesus Cristo cura e trazendo a menção que também ele cura no Velho Testamento e continua curando no Novo Testamento nos dias de hoje. Quando Isaías, no capítulo 53 e o versículo 4, ele vai dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então Jesus Cristo, ele é o único capaz de nos curar, porque sobre ele estava todo o peso da humanidade, e só ele é digno de nos sarar. Só ele tem o poder de restaurar a nossa saúde física e espiritual. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Anderson vai pontuar aqui um ponto da lição, vai pontuar aqui Como um questionamento. nosso irmão Manassés, né, frisou bem sobre o textual, né, o Salmista 103 e o verso 3, que é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, né? Me fez lembrar do texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, que faz menção sobre, né, a cura de um paralítico de Cafarnaum, quanto este mesmo paralítico estava em casa, e o texto nos diz claramente que ele foi levado até Jesus por 4 amigos. E o interessante é que no capítulo 2, irmão Williams, vale notar que aonde Jesus estava, em Cafarnaum, né, não cabia mais ninguém, né, em casa, pois uma grande multidão, né, cercava o ambiente, e os 4 amigos, o texto diz que eles subiram pelo telhado, né, abriram
né, uma lacuna no telhado e desceram aquele paralítico sobre uma cama na presença de Jesus. E o interessante, vale notar nesse texto, irmãos, é que no capítulo 2 e o verso 5 vai dizer: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. Vale notar aqui, né, que Jesus é a cura, né, para este mundo, para a nossa nação. Vale notar aqui que a preocupação de Jesus não foi de imediato com a cura física, irmãos. Correto. Né? E vendo-lhes a fé, né, perdoado estão os teus pecados. Né? Eu quero acreditar, irmãos, à luz da palavra de Deus, né, que a preocupação de Jesus, além de restaurar a nossa saúde, é restaurar a nossa condição espiritual. Né? Eu acho que o mais importante é a cura espiritual. Glória a Deus por esta oportunidade. Muito bem pontuado aí o que você falou, ressaltando aí juntando esses dois textos, o do Antigo Testamento, do Salmo 103, do verso 3, que nosso irmão Marcelo leu, juntamente com essa cura que Jesus não só trouxe a cura espiritual para a vida do homem, como também a cura física. Porém, Jesus não está restrito a curar uma pessoa. O principal dele é curar espiritualmente, trazer salvação. Por quê? Porque vemos tantas pessoas saudáveis, mas espiritualmente estão mortas. Não é isso, meus irmãos? Verdade. Então, a preocupação, como você frisou aqui, é principalmente, nesse texto muito lindo, muito glorioso que você falou, é no espiritual. Em seguida, as bênçãos da salvação acompanham. Então, veio também a cura física daquele homem, a qual. Glória e também nos recordando que esta foi uma cura muito milagrosa. Deus de Israel, você citou uma coisa do Novo Testamento, e enquanto a gente vai falar um pouco sobre o Antigo Testamento, as curas do Antigo Testamento, e depois a gente falar como você já fez essa junção do Novo com o Velho, mas é uma cura muito difícil para o povo de Israel. Naquela época, alguém tetraplégico, porque este homem era tetraplégico, era um homem que vivia acamado, e Jesus operou um grande milagre na vida daquele homem. Glória a Deus. Então, nosso Deus é um Deus que cura e é um Deus que faz milagres. Glória ao nome de Jesus. É isso que nós queremos. Nosso irmão Marcos vai dar uma palavra. Pastor, meus irmãos. Amém. Hoje nós estamos falando sobre Jesus é a cura, não é isso? Então, vamos falar hoje sobre a palavra cura. Cura, né? Para que haja cura, tem que haver doença. Não é assim, irmão? É verdade. Correto. Para que haja cura, tem que haver doença. E como nós já frisamos aqui no começo da lição, a origem da doença é o pecado. Né? Deus não criou doença nenhuma. A doença é consequência do pecado, do erro do homem. Como o nosso irmão Steven citou, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15, né? Que a palavra doença, ela deriva da palavra dor, doença, dor. Então, desde quando Adão pecou com Eva, a gente ouve falar em dores de parto e dores constantes, né? E tudo aquilo que causa dor no ser humano se chama doença. E Jesus, ele é apto, aleluia, para curar todos os tipos de dores, de doença na vida do ser humano. Então, Jesus, ele cura ainda hoje. Amém. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Jesus que curava no tempo da igreja primitiva, na época dos apóstolos,
é o mesmo Jesus que cura ainda hoje. O problema ou a questão não está em Jesus, porque realmente houve uma queda de números de cura comparado ao início da igreja primitiva. Por quê? Porque hoje o problema não está em Jesus, nunca houve em Jesus, o problema está no homem. Correto. No homem em si, o problema está em mim, o problema está em você. Como é que está a tua vida diante de Deus? Então isso influencia muito, né, a respeito da vida do ser humano em questão de cura e de doença. O fato de nós andarmos com Jesus, ou termos Jesus como nosso Salvador, isto não significa que estamos, voltando aqui ao assunto, falando que o fato de nós termos Jesus como Salvador ou em nossas vidas, isso não significa que estamos isentos de doença, não. Porque muitos homens de Deus também andaram doentes, homens que tinham uma comunhão tremenda com Deus, mas que eram doentes, eram enfermas. Porque existem, né, as origens da doença. Pode ser de cunho espiritual ou de cunho físico. Como a mulher que andava encurvada, que a doença que ela tinha era uma doença de origem espiritual. Ou os demônios operavam na vida daquela mulher. Jesus disse, não é necessário essa mulher libertar ela da prisão que Satanás havia aprendido. Então, havia espíritos imundos que faziam com que aquela mulher ela vivesse uma vida enferma, indo ao templo, mas estava enferma. Então, a origem da doença daquela mulher que andava encurvada era de cunho espiritual. Então, eram demônios que lhe oprimiam, que lhe aprisionavam. Mas Jesus chegou na vida daquela mulher e disse, mulher, tu estás livre. Amém. Aleluia. E Jesus também nesta noite, Ele quer te livrar, aleluia, dessa doença que tanto te machuca, te oprime, aleluia. Jesus, Ele ainda opera maravilhas no dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso irmão Marco aqui, ele falou dessa questão da doença daquela mulher lá que andava encurvada, Lucas capítulo 13, não é isso? 13. Lucas capítulo 13 vai narrar a história daquela mulher que andava encurvada, 10 ao 17. do versículo 10 ao 17. E aquela doença que aquela mulher tinha, não era uma doença que o nosso irmão Marco fez questão de lembrar aqui, nos lembra, não era uma doença qualquer, não era uma doença decorrente do pecado, era uma ação direta do inimigo. Porém, há pessoas hoje que também passam por essa situação. Há pessoas hoje que são oprimidas pelo diabo. Não é só doenças físicas, como vícios e tantas outras coisas que são opressão do inimigo, que são aprisionadas ali. E Jesus também está para libertar a pessoa desta prisão. O capítulo 15 e o verso 26, que nosso irmão Sérgio leu há alguns minutos atrás, né? Frisando no final, quando o versículo diz assim, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Esta é a primeira vez que a gente vai ter a menção de Yahvé Rafaot, né? O Senhor que te sara. Então, esta promessa de Deus para curar as nossas vidas. As dificuldades, os problemas vêm e nos apontam para buscarmos a Deus. Quantas pessoas hoje têm buscado a Deus no momento de aflição? Os irmãos que aqui, vocês sabem que o tema passado foi sobre evangelização, e os irmãos que saíram para evangelizar, já foram a alguns hospitais, sabem o quanto é mais fácil ganhar almas em um hospital. Não é isso, irmão William? O quanto é fácil, porque a pessoa se sente naquela situação difícil, totalmente fragilizada, isso é a palavra correta, fragilizada decorrente à enfermidade, então ela busca logo, muitos à beira da morte, com doenças incuráveis, né, desenganada pelos médicos, esperando uma palavra, esperando
a ação de Jesus, então você vai lá, leva uma palavra e você vê a facilidade. Porque a doença muitas vezes nos leva e aponta para Jesus. Irmão, só acrescentando. Pode acrescentar, meu irmão. A doença, ela é uma obra do diabo. Ela é uma manifestação do diabo a fim de destruir o ser humano. Né? Mas o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8, ele diz que Jesus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Glória a Deus. Então, se você que se encontra enfermo nesta noite, quem nos assiste, está precisando de uma cura da parte de Deus, creia que Jesus nesta noite, ele pode ir aí onde você está e curar você, e você voltar para agradecer o que Jesus fez na sua vida. Amém. Glória a Deus. Então, você percebe, né, que às vezes Deus permite uma doença para que as pessoas venham a buscá-lo. Eu vi aí na emissora, no canal que os irmãos sabem, nosso canal 14, são 16, nessa pandemia, 16 mil vidas que foram a Jesus, que buscaram a Deus, neste momento de pandemia, porque é um momento de crise, então as pessoas começam a buscar a Deus, e Deus permite que aconteça essa situação no mundo, para que as pessoas olhem para Ele novamente, né? Abrindo aqui um parênteses, Marquinhos. Tem pessoas que só buscam a Deus quando está doente. Né? Mas por que não buscá-lo enquanto está com saúde, saudável? Né? Não que Jesus vai te rejeitar, não, ao contrário, ele vai te abraçar. Né? Mas melhor seria se o homem buscasse Jesus nas horas boas da vida. Né? Porque tem pessoas que só vão buscar quando está no último momento da vida, né? Como aquele homem na cruz do Calvário, ao lado de Jesus, que no último instante de sua vida, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, aleluia, que é compassivo, que tem compaixão, que coloca-se em nosso lugar, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Jesus, ele sempre está disposto em ajudar o ser humano, quer seja nas horas boas da sua vida, ou quer seja nas horas difíceis, como no leito de um hospital ou de uma cama. Amém. E lembrando agora sobre a questão do pecado da humanidade, que aqui já foi frisado pelos irmãos, né? Lembra daquele versículo lá de Lamentações 13:39, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Então, isso são circunstâncias, muitas vezes, que o pecado nos traz, desde que adentrou no mundo, e também os pecados recorrentes dos nossos erros, dos erros da humanidade, dos erros cotidianos que vem atrás isso. E aquele versículo que você citou ali, é que Deus não iria trazer a doença que trouxe sobre o Egito, né? O que é que ele está dizendo? Que nós não estamos isentos de ficar doentes, de forma alguma, mas que as pragas que atingiram o Egito não nos ia atingir. Realmente, e essa promessa foi cumprida, né? De forma alguma aconteceu. Isso é verdade, foi cumprido ali. Nosso irmão Williams tem uma palavra? Amém. Paz do Senhor para todos. Amém. Nosso irmão antes falou aqui em Cafarnaum, e veio um texto, né, falando da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 8 e o versículo 7, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus. Veja que palavra Aleluia. maravilhosa. Eu irei e lhe darei saúde. Tem momentos, né, quando a gente lê na palavra do Senhor, tem momentos que a gente vê texto que Jesus ele vai e faz a cura, né? Que o tema dessa noite é cura, falando de cura. Jesus faz a cura na hora, e tem texto que a palavra de Deus diz que Jesus fala e a pessoa é curada lá. Igualmente a filha que estava endemoniada, que Jesus falou, e aqui o servo centurião, que Jesus: eu irei e lhe darei saúde. Nessa noite, através da palavra do Senhor, através daqui, né? Jesus pode estar curando você nesta noite. Glória. Jesus aqui, a gente falando aqui, Jesus curando você aí. Basta você crer. Amém. Porque Jesus é cura. Só Jesus para curar a humanidade, né?
o que está havendo no nosso Brasil. Nessa noite é noite de cura. E a palavra de Deus diz que, glória ao nome de Jesus, se a gente for bem anterior, ele diz que não precisava, né, não ir ao telhado, né, ou à casa, não, Senhor. Basta uma palavra e o meu servo, né, ele vai ser curado. Veja que palavra, veja que coisa poderosa. Apenas uma palavra, fé, e a palavra através. Veja, ele creu e quando chegou lá, o servo já estava. E qual foi o momento? Não foi na hora que Jesus falou, ele foi curado. É nessa noite aqui, Jesus falando aqui com você e você sendo curado aí nesta noite. Amém. Amém, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão Williams, pela sua participação. E bem lembrado aí. Vai guardar essa palavra aí, viu? Vai guardando que Deus hoje faz milagre. Deus ainda está pronto para curar. É o nosso tema hoje. E essa palavra que ele deu aqui eu achei maravilhosa. Eu irei e lhe darei saúde. Veja o objetivo e a vontade de Jesus de dar saúde. E nós falamos aqui que a saúde espiritual é a mais importante. Mas se você já tem Jesus, então a saúde física ele está pronto para fazer na tua vida nesta noite. Nosso irmão Sérgio também está com a oportunidade de poder. A paz do Senhor para todos os irmãos, por da palavra de Deus. Eu quero só frisar alguns pontos que os irmãos têm falado aqui. E alguns pontos interessantes que nosso irmão Anderson citou, nosso irmão Manassés, nosso irmão Marcos. Eu quero só complementar sobre essa passagem do cego de Jericó, lá em Lucas capítulo 18 e o 35, mas eu não vou citar tudo, que o texto é um pouco grande. Eu vou falar só alguns pontos, irmão, só para alguns irmãos entenderem que essa passagem ela me chama bastante atenção, é sobre a misericórdia de Deus, porque se não for a misericórdia do Senhor em nossas vidas, nós não somos nada, irmão. Amém, então, o que aconteceu aqui foi quando o cego de Jericó estava em um certo local e ouviu a falar de Jesus. O que me achou bastante interessante, irmão Steve, é que ele ouviu e viu aquela multidão. Então, ele foi diante de Deus. Ele foi em busca da sua cura. Como já foi falado aqui sobre fé, glória a Deus. Então, ele estava querendo a fé, irmão. E eu pergunto a você nesta noite, qual é a dificuldade que você está passando nesta noite? Qual é as consequências da vida que você está passando? Você nesta noite está colocando a dificuldade ou a fé? Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Então, creia nesta noite que Deus ele pode fazer algo acontecer na minha e na tua vida. Glória ao nome de Jesus. Agora, mediante a fé, irmão, porque a misericórdia de Deus é sobre nossas vidas, sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Porque o cego, ele procurou saber quem é Jesus, porque o texto diz que havia passando aquela multidão. Glória é o nome de Jesus. E ele começou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual é a dificuldade, irmão, nesta noite? Aleluia. Se tem uma pedra, Jesus ele está tirando esta pedra nesta noite. Aleluia. Então, mediante da fé, que Deus ele vai te dar vitória. Glória ao nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém, amém, meu irmão. Você vai vendo aí que que Jesus curou desde uma febre até pessoas com deficiência visual e até mortos ressuscitando. Aleluia. Então você vê que não existe impedimento, nem dificuldade, nem doença incurável que Jesus não possa poder operar o milagre. Né? Quando ele pegou e operou uma cura na vida de Lázaro, que foi para muitos ali um milagre extraordinário. Aleluia. Que estava morto há 4 dias, e muitos já não acreditavam, nem mesmo as irmãs do defunto já não acreditavam mais. Pensavam que a ressurreição era do último dia, mas Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. João 11:25.
Então, hoje Jesus ainda traz de volta a vida. Hoje ainda, ele ressuscita quem morreu. Nosso irmão Anderson. Tratando do assunto, a gente compreende um texto em Hebreus, capítulo 4, e o versículo 12, vai nos dizer que a palavra de Deus é viva, né? Ou seja, a palavra de Deus, né, ela traz um sentido, ela nos traz, né, o regozijo na alma, a alegria de poder, né, se mover através da palavra de Deus. Quando Paulo, escrevendo à igreja em Efésios, capítulo 2, e o verso 1, nos diz que e vos vivificou, ou seja, e ele nos deu energia quando estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados ou delitos. E tratando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E essa eficácia, ela tem a conotação, né, de atuar sem precisar de auxílio. Quando o nosso irmão Williams, né, falou de um texto muito rico, né, e irei e lhe darei saúde, né, sobre o centurião, a cura do seu criado, quando ele mesmo disse que ele não era digno de receber Jesus por conta do pecado, por conta da sua impureza, e ele creu que Jesus era santo, que Jesus era puro, e ele creu no seu coração, através da sua fé, que Jesus disse: nem em Israel encontrei tamanha fé como deste centurião, né? E Jesus curou aquele seu criado sem ter ido em sua casa. Ou seja, a eficácia do poder de Jesus em nos trazer a cura, ela não depende de auxílio, ela não depende de intermediário, porque o próprio Jesus é o que intermedia entre Deus e os homens. E nesta noite, ele é a cura não só espiritual, como também das enfermidades. Como o nosso irmão Steve também citou, né, esse texto é riquíssimo, e a gente até fala mais um pouco, né, além dos nossos irmãos aqui, e a gente compreende a compreensão, e a gente vai entender que o irmão Steve citou o texto aqui de Lázaro. E tratando da enfermidade, né, o próprio Jesus disse que ele amava a Lázaro, amava a Marta e amava a Maria. E nem tampouco por este amor Lázaro ficou isento de padecer as enfermidades. Ou seja, o que eu quero trazer neste sentido, não é que o fato de nós sermos cristãos, isso nos dá a isenção da enfermidade. Correto. A questão de sermos cristãos não nos isenta de pegar uma doença, né? De pegar uma enfermidade, de padecer, né, as dores, né, por conta do pecado, como foi frisado aqui pelo nosso irmão Marco, né? A consequência da doença é o pecado, né? Nosso irmão Steve citou também uma palavra muito interessante, né? Do que se queixa o homem? Dos seus próprios erros, das suas próprias atitudes, né? O nosso irmão Alexandro, o irmão Steve, ele participou aqui na live, né, tratando sobre o Salmo 103 e o verso 10, que é bem interessante esse assunto, quando o salmista Davi, no Salmo 103 e o verso 10, ele vai nos dizer que Deus, ele não nos tratou segundo os nossos pecados, né? E nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Ou seja, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, e que Deus abençoe. Amém. Amém. Nosso irmão Marco, vai complementar. Complementando, né, as palavras do nosso irmão Anderson, que por mais que sejamos cristãos, não estamos isentos de doença, né? Nós temos na Bíblia exemplos como o próprio Anderson aqui citou, Lázaro, diz que o teu servo está enfermo, né? Está enfermo, Marta mandou já, está enfermo. E aquela enfermidade levou Lázaro à morte. Mas também temos exemplo aqui de outro homem de Deus, irmão Timóteo, que o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo que ele também se utilizasse, né, de remédios para curar das frequentes enfermidades que ele tinha no estômago, ou até diz qual era a doença, onde era a doença.
né, que Timóteo tinha. E Paulo escreveu a primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, ele diz o seguinte: não bebas mais água só, ou só água, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então veja que Timóteo era um homem de Deus, um jovem homem de Deus, fazia obra, pregava, curava muito enfermo, mas ele era enfermo, tinha frequentes enfermidades, não é só uma não, Steve. Eram várias enfermidades que Timóteo era cometido. E Paulo, tendo ciência de alguns remédios medicinais, por exemplo, como esse aqui, o próprio vinho, o suco puro da uva, que ele é curativo, é um curativo natural, é benéfico à saúde. Paulo manda ele tomar um pouco de vinho para que se tratar das frequentes doenças que ele tinha, não somente do seu estômago, mas doenças internas, porque existe na Bíblia, ou existem doenças física interna e existe doença física externa. Por exemplo, o paralítico, ele tem uma doença física externa, todo mundo via. Todo mundo via. Jesus, ele cura todo tipo de doença, física interna, física externa. Jesus, ele cura qualquer tipo de doença, de uma simples febre, aleluia, até a uma Covid-19, a um câncer, a uma AIDS. Jesus, ele está pronto, aleluia, sempre pronto para dar e levar saúde à humanidade. Mas é necessário que o homem também reconheça que ele é a cura para ele mesmo. Aleluia. O mundo hoje está vivendo essa pandemia porque está faltando reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Amém, glória a Deus. Nosso irmão Marco aqui, ele falou algo que é muito importante também, acerca de que alguém já perguntou: é certo, é correto usar médico, procurar um médico ou tomar medicamento, é correto? Não, Jesus, Deus, ele deixou os médicos, deu sabedoria aos médicos, inclusive Lucas era médico. Lucas era médico, né? Nós podemos ver que Lucas era um médico, né, que ajudava a humanidade. Porém, há doenças que os médicos não conseguem achar. A Bíblia diz que a mulher que tinha um fluxo de enfermidade já tinha gastado. A medicina humana tem limite. Tem limite, correto. Muito bem, meu irmão Marco. A medicina humana tem limite. Inclusive, a Bíblia ressalta que a mulher que tinha um fluxo de sangue gastou tudo que tinha, tudo que possuía com os médicos. E os médicos não conseguiram achar a cura. Porém, ela teve que ir a Jesus. Através daquela doença, aquela enfermidade, ela buscou a Jesus. E acerca de utilizar medicamentos, nós temos exemplos, né, irmão Manassés? Isso, muito bem. Nós temos vários exemplos. Nós queremos também aqui citar, né, o exemplo do rei Ezequias, né? O rei Ezequias ali de Judá, quando ele estava numa grande enfermidade, que Isaías, por intervenção divina, Deus usando o profeta Isaías, pede, eu quero até ler um versículo com os irmãos, Isaías 38 e o 21, diz assim: e dissera a Isaías: toma uma pasta de figo e a ponha como implanto sobre a chaga e sarará. Então nós vemos aí que Deus, ele está trazendo a Isaías, para que Isaías pudesse falar ao rei Ezequias sobre esta pasta de figo para a sua doença. Então nós vemos na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo também, e Deus no Antigo Testamento, ele nos traz também a prevenção de doenças, né? Nós vemos situações em que o homem já está doente, não é isso? E ele nos traz a cura, mas também ele traz a prevenção, como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 23, e o versículo 13, que Deus, ele vai dizer, ó: entre as tuas armas terás também em tua mão uma pá.
Isso fala de quando eles fossem fazer as suas necessidades fisiológicas, ele saísse fora da tenda, né? Ia para fora e lá faria a sua necessidade fisiológica e cavaria um buraco e enterraria. Isso é o que? Prevenção de doenças. Então nós vemos também a prevenção de doenças como a forma de se alimentar bem. Nós vemos isso também, Deus trazendo esta forma de se alimentar bem, a forma saudável, a higienização adequada, os bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Nós vamos ver isso também em Deuteronômio capítulo 15 e capítulo 17. Deus trazendo todas essas informações também para a prevenção de doenças. Amém. Nosso Deus é um Deus bastante cuidadoso, né? E você vê em Deuteronômio, Levítico, ele dando a ordenança, né, chamada de saúde pública, né? Cuidado para que o povo ali não disseminasse doenças, né? Devido à falta de cuidados, né? Porém, o texto que ele narrou sobre a questão de que Ezequias teve a necessidade de passar uma pasta de fígado na sua enfermidade para poder ali curar, você podia perguntar, e por que Deus não curou logo de imediato? Ezequias estava com a doença prestes a morrer, e por que Deus, através do seu poder, ele não curou ele de imediato? Não, Deus preferiu usar a fé e usar também os medicamentos, as coisas que se tem na terra, como alimentos, no caso a pasta de figo, que era importante para aquela doença. Jesus mesmo, quando ele curou um cego, ele disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Foi necessário desenvolver a fé daquele homem. Ele tinha que ir, irmão Marcos. Se ele dissesse, eu não vou não acredito. Ele seria curado, meus irmãos? Não. De forma alguma. De forma alguma. Então, ali, além de Jesus operar o milagre, ele também, como já foi citado aqui, através do nosso irmão Sérgio, foi citado a necessidade da fé. Aquele homem precisaria desenvolver a sua fé, acreditando que se ele lavasse, Jesus estaria completando o milagre em sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Nosso irmão Misael vai nos trazer também uma breve palavra. Amém, meu irmão. Paz do Senhor para todos. Amém. Eu estava analisando aqui e vendo logo no começo a responsabilidade do povo com Deus e que Deus também tem uma responsabilidade com o povo, assim se o povo obedecesse quando Deus fez essa promessa que Ele era a cura para a nação, se eles obedecessem. Então, o único remédio na ocasião era Deus naquela época. E isso prova também e mostra que, como Deus fez uma promessa, não quer dizer que nós também nos fugimos da nossa responsabilidade. Nós também temos a responsabilidade, porque em Levítico ele fala acerca de alguma purificação, mas mostrando ali a saúde, não é? A saúde pública, a preocupação com a saúde pública. E ele fala também, como o nosso irmão Manassés frisou aqui, sobre a prevenção, né? A nossa responsabilidade na alimentação. Nós temos que ver o que nós comemos, não é? Tem pessoas que comem muito açúcar, aí a diabetes vem e tantas outras coisas. As pessoas lá no mundo também, eles muito sofrem com a enfermidade e morrem porque uns fumam, outros tomam álcool. Isso eles buscam enfermidade para as suas vidas. E com isso, por ele não ter a sabedoria, ele culpa a Deus. Isso. Então, isso aí que acontece nas vidas é por conta do pecado que eles querem viver. Então, Deus, ele é a cura para a nação. Só que nós também temos que fazer também a nossa parte e obedecer a Deus. Então, fica aí esse pequeno respaldo aí, para poder enriquecer mais
a lição de hoje. Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão Misael. Então você vê aí, nosso irmão Misael, ele endossando mais a questão da prevenção, do cuidado. Você não pode estar aí comendo comidas gordurosas, fazendo às vezes um excesso e depois culpar a Deus. Mas Deus me cure. Como você fez um excesso, você não se cuidou, não fez uma caminhada. Então, essa questão de prevenção, a qual está relatada no Antigo Testamento, Deus já autorizava o povo a se cuidar, já autorizava lá ao povo de Israel para tomar os devidos cuidados para não propagar doenças. Nosso irmão Anderson. Vale também lembrar, né, que muitas vezes, né, a gente vai perceber o próprio texto que foi narrado aqui no Evangelho de João, capítulo 9, acerca do cego de nascença, né? Os próprios discípulos questionaram o mestre, né? Se ele tinha nascido cego, se era por conta do pecado, né? Ou seus pais. E o próprio Jesus disse que nem tampouco ele pecou, nem tampouco seus pais, mas para que manifestasse nele a glória de Deus, né? Então, existem enfermidades na nossa vida, né, que são enfermidades espirituais, né, são enfermidades, né, que a medicina ela não consegue, né, desenvolver a cura, não consegue desenvolver o antídoto, né, e a gente está se deparando com um cenário que a gente está vendo, né, muitas falhas humanas, né, homens querendo, né, acertar, né, mediante, né, ao ego, mediante, né, a corrupção, a desobediência, e a gente está vendo um caos em cima de caos, né? E me faz lembrar daquele texto de 2 Crônicas, quando Deus fala com Salomão, capítulo 7, o verso 14, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, glória a Deus, e aleluia, orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então veja que, né, há uma ordenança, né, em vários sentidos para obtermos, né, algo da parte de Deus, né? E quando Deus fala com Salomão, ele vai dizer: se o meu povo se humilhar, né? Então, uma das características para obtermos o resultado em Deus traz a atitude da humilhação. E a gente percebe que o ato de se humilhar, né, é um ato difícil de lidar, né? O ato de humilhação, principalmente para quem tem condições, ou para quem acha que está certo, ou para quem acha que não errou, né? Ele se acha indigno de se humilhar. E a gente percebe que o ato da humilhação é um ato proveniente de obter o resultado em Deus, né? E concluindo, vai dizer: e orar, né? É uma atitude hoje que, me permita a franqueza, até em nós cristãos, né, estamos perdendo essa prática da oração, né? Estamos resumindo a oração. Quando a gente vai acompanhar a igreja primitiva, a igreja dos nossos pais, né, era uma igreja que vivia em oração constantemente, continuamente. A gente vai lembrar daquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando Pedro estava prestes a ser morto por Herodes, e a igreja orava intensamente por Pedro, perseveravam, né? Em oração, constantemente. Ou seja, então a oração, ela é a base, ela é a arma principal para obtermos um êxito diante de Deus, né? E orar hoje está se tornando um empecilho, está se tornando uma dificuldade por conta do tempo, por conta dos afazeres, né? O sistema encurralando o povo está muito ocupado, né? Cada vez mais menos tempo para com Deus. Porém, se a gente fizer uma reflexão, a gente vai compreender que a gente encontra tempo para Deus, é que a gente arruma desculpa, para não orar. E o texto vai continuar dizendo: e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Se arrepender, né? Querer acertar,
querer encontrar o caminho que é Jesus. Aí Deus diz: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Veja a preocupação de Deus para com a cura espiritual. Perdoarei os seus pecados, em consequência sararei a terra. Aleluia. Né? Glória a Deus por isso. Então veja que o amor de Deus para conosco, ele é tão imenso que a nossa ideia é obter a cura física, né? Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, mas uma certa vez um certo pregador, ele disse que a sua mãe passou em média de 38 anos enferma e ela não ficou curada, ela morreu enferma. E o pregador contando esse testemunho, e ele chamava os irmãos para ir orar na casa da sua mãe. E uma certa vez a mãe dele disse para ele: meu filho, eu entendo a sua boa vontade, né, você orar a Deus, trazer a campanha para a nossa casa, mas irmãos, esta enfermidade é um mistério que eu tenho com Deus. Glória a Deus. E como foi falado aqui pelo irmão Marcos, né, tem pessoas que só procuram a Deus quando está doente, né? Temos essa tendência, né? Nós só procuramos a Deus quando estamos em falta, ou estamos na falta, precisando de algo, e olhamos para Deus como o escape de obter o resultado. Mas que possamos, né, a partir de hoje, a partir desse princípio, dessa exposição, buscar Deus em todo o tempo, e o tempo todo. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Muito bom esse texto que o irmão Anderson aqui citou e toda a explanação que ele trouxe, né? Mostrando aí o que eu quero frisar aqui é que Deus perdoaria os seus pecados, como ele frisou aqui na questão da cura espiritual, e sararia a sua terra. Essa terra aqui, o sarar a terra, não é só a questão do plantio, mas sarar também as pessoas que estavam enfermas. Glória a Deus. Ali é como um todo, é no geral. Não só a terra, na questão do plantio, que ele ia mandar chuvas, que ele ia mandar tudo no tempo certo, o fruto ia nascer, ia brotar, mas ia sarar também a questão física das pessoas que estavam enfermas. E a espiritual, porque a maior enfermidade de um homem é o pecado. É por E isso... o povo de Israel estava em pecado diante dele. Correto. E por isso, ele diz: perdoarei os seus pecados. É o primeiro que vem depois da cura da terra. Ele poderia dizer assim: eu vou sarar a sua terra e vou perdoar os seus pecados. Não, ele primeiro põe o principal, que é perdoar os pecados. Irmão Sérgio. Agora, muito bom também a gente salientar sobre a questão do pecado, que o fato da pessoa estar doente não significa que está em pecado. É bem verdade nós salientarmos bem que a doença, ela provém do pecado. Porque se o homem não tivesse pecado no jardim do Éden, não haveria doença. Mas o que nós queremos dizer aqui é sobre a doença no sentido individual. Muitas vezes a pessoa está doente, mas não significa, não tem nada a ver com o pecado, né? Nós estamos falando sobre curas divinas e os desafios atuais de hoje. Mas nós entendemos isso. Veja bem, Jesus ele dá um exemplo em João capítulo 5, versículo 14, eu quero ler junto com os irmãos, João 5, 14, ele vai dizer assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás sã, não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então nós percebemos que existe pecado que traz consequências de doença, mas existe pecados que não traz. Vamos dar algum exemplo. Primeiro exemplo é o exemplo de Timóteo. Timóteo, ele tinha um problema no estômago. Segundo, a Bíblia vai nos relatar em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Paulo, um homem de Deus que curou muitas pessoas, né? Muitos enfermos, mas houve situações, como já foi citado aqui, que muitas vezes é um
é um momento em que Deus não quer curar. Porque quem cura é Deus. Isso. Nós somos apenas um canal de Deus que Ele vai se utilizar. Mas muitas vezes Deus quer ter um particular com aquela pessoa. E o momento dela ser curada não chegou ainda por Deus. Mas vai chegar o momento de ser curada. Então basta primeiramente a pessoa crer que Jesus Cristo cura, mesmo estando passando por dificuldades, né, físicas. Saber que Jesus Cristo Ele cura, crer que Ele cura e permanecer fiel a Ele. Permanecer fiel, porque Jesus Cristo, nos dias de hoje, Ele cura. Nós temos muitos outros exemplos. O exemplo de Paulo, quando ele diz que um espinho estava na sua carne, e aí abrange para muitos pensamentos, mas nós sabemos que em meio a toda essa situação era uma dificuldade que Paulo estava passando. Era uma dificuldade. Nós não podemos aqui abranger com 100% de certeza o que era, mas sabemos que ele estava passando por dificuldades e ele muitas vezes ficava em uma situação de opressão psicológica, porque passava por aquela situação. E também são situações em que nós estamos sujeitos a passar. E nem tudo é pecado. Amém. Muito bem. O irmão Manassés, só acrescentando, o irmão antes citou o exemplo do cego de nascença. E o próprio Jesus, ele respondeu. O discípulo perguntou, quem foi que pecou, ele ou os pais dele? Jesus disse, nem foi ele, ó, não foi pecado. Então, era doente, mas não foi para pecado. É o pecado que ele tinha cometido. Era de ordem caso, natural. né? Era de ordem natural. Isso era normal no Antigo Testamento, né, se falar essas coisas. Jesus respondeu, nem foi ele e nem os pais dele. Mas isso aí aconteceu para que se manifestasse o poder de Deus sobre a vida dele. Talvez a pressão psicológica eles passavam, né? Isso. Tudo que era doença atribuía ao pecado. Esse era o conceito do pessoal do Antigo Testamento, dos judeus, a qual eles tudo atribuíam. Se alguém era cego, eles atribuíam que era pecado, que era um castigo divino. Dos pais. Você até recorda que Deus castigou muitos povos, às vezes até com cegueira. Por exemplo, Sodoma, o sodomita, quando foram adentrar para poder atacar Ló juntamente com os anjos, eles foram feridos com cegueira. Na passagem de Eliseu, também foram feridos com cegueira. Então, eles acabaram absorvendo isso e pensando que o pecado, todo o pecado, inclusive o de cegueira, era um castigo divino. Porém, a gente sabe, através das Escrituras, que não é. Inclusive, esse texto é glorioso de João 9, qual o nosso irmão Anderson falou e nosso irmão Marcos agora acaba de ratificar novamente, que às vezes alguma doença, alguma coisa na sua vida, Deus vai ser glorificado através disso. Não é isso? Nós temos outro exemplo fundamental para nós na Bíblia, é Jó. Quem aqui não se lembra de Jó? Né, irmão? Jó foi acometido por enfermidade, a lepra, mas Jó, ele não murmurou contra Deus. Jó não murmurou contra Deus, mesmo enfermo, porque tem pessoas que quando está enfermo murmuram contra Deus, sabe disso? É verdade. Mas Jó disse o seguinte, Jó, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e o adorou. Então Jó, em plena enfermidade, adorou a Deus. Isso, glória a Deus. E Jó foi mais além. Jó disse, ainda que ele me mate, Oh, glória! nele esperarei. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você está enfermo, glorifica a Deus, cante hino, aleluia. Continue esperando nele, confiando nele. Né? E, irmão, se eu morrer com essa doença, morra, mas você já tem lugar garantido no céu. Isso, é o mais importante. Não aqui fazer apologia à doença, né, irmão? Forma alguma. Mas assim, Conscientizar o conscientizar a povo. Né? pessoa que tem pessoas que quando está enferma, fala contra Deus, murmura contra Deus. Mas não murmure não, glorifique, adore, sirva a ele mesmo doente, que nem Timóteo, está doente, com dor no estômago, frequente enfermidade, mas está lá pregando o evangelho, dizendo que Jesus cura e curava mesmo. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Mas nunca deixe de adorar a Deus e servir a Ele em plena enfermidade. Amém, amém. Então você vê Glória a aí Deus. o quanto Deus ainda
opera e independente se ele fizer ou não, que Deus não está obrigado a curar todo mundo. Nós sabemos que ele tem poder para isso? Tem. Mais importante que a cura é a salvação. Correto, por isso a cura espiritual, essa é o mais importante que a gente pode crer, acreditar nisso, é a mais importante na vida do homem, é a cura espiritual, é o mais importante. Inclusive, como foi citado aqui a questão de João capítulo 9, que o intuito é glorificar a Deus, você vê as pessoas que agora vai para Deus quando ele cura alguém. Quando o paralítico, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, foi curado, ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus. Então, quando Jesus cura, o intuito é esse, a cura é glorificar a Deus, é magnificar a Deus, aquele que operou a cura. Nessa tua doença, Deus vai ser glorificado em nome de Jesus. Nosso irmão Willamis também quer deixar aqui também novamente uma palavra, nosso irmão Willamis. Bem, meus irmãos, para acrescentar aqui, nosso irmão Steve falou, né? E Ezequiel, capítulo 36, né, no Velho Testamento, ele fala da restauração de Israel. Mas o versículo que eu li aqui, me veio na palavra de Deus, capítulo 36 de Ezequiel, e o versículo 25 nos diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos. Isso, glória a Deus. Purificarei. Então, quer dizer isso, que quando o Senhor, ele dá, né, uma água, começa a ser limpo de dentro, primeiro de dentro para fora. Amém. Muito Jesus, bem. primeiramente, ele quer curar principalmente, o espiritual, para depois o material. O material é o quê? É coisas do mundo, né? Aqui, ídolos é o quê? Uma adoração. Mas Jesus quer curar isso. Tem muita pessoa que precisa de uma cura espiritual, né? Primeiramente, a cura espiritual. E hoje, eu volto a dizer, no primeiro versículo que eu falei, Jesus quer dar saúde a alguém nesta noite. Amém. Glória a Deus. Irmão Manassés? Meus irmãos, nós também estamos aqui com a participação da nossa irmã Jeane Araújo. E ela diz: a cura divina, irmão Manassés, é real e atualíssima. Deus cura e quando quer, como e onde quer, e não de maneira que às vezes pensamos. É bem verdade. E ela cita aqui o versículo 2 Reis, capítulo 5, versículos 10 ao 14, né, que fala sobre Naamã. E é muito bom estar participando conosco. E nós percebemos aqui no versículo que Naamã, ele não era da nação de Israel. Mas o interessante ali é que, primeiramente, antes dele ser curado, ele creu. Deus, ele pode curar uma pessoa da forma que ele quiser, porque ele é soberano. Ele está acima de tudo. Ele pode até curar uma pessoa que não crê nele, para que através disso a pessoa reconheça a Deus e passe a crer. Mas nós entendemos aqui no texto sagrado que primeiramente ele creu, não é verdade? Ele creu primeiramente que Deus curava através da menina que estava em sua casa, da escrava, né? Ela estava como escrava em terra estranha. Ela falou do Deus de Israel e naquele momento ele passou a crer. Mas nós também cremos que Deus cura pessoas, como podemos dizer, pessoas ateus, que não crê. Mas Deus pode ir lá, porque Deus intervém na situação. Não é isso? Então Deus vai lá, cura a pessoa que é ateu, ela passa a crer. Porque o que nós achamos interessante na Bíblia Sagrada é que quando Deus ele forma o homem do pó da terra, ele coloca no homem o seu sopro, né? Ele sopra nas narinas do homem. Algo de Deus está dentro do homem. Por mais que o homem ele lute contra isso, mas o homem ele é um adorador. Ele sempre vai crer em alguma coisa, por mais que ele negue, mas lá no seu íntimo ele sabe que nada é de comum. Nada, o mundo não veio do Big Bang. Então existe um ser supremo. Glória. Existe alguém que deve ser adorado. Então, por mais que o homem seja ateu, Deus ele intervém para salvar o homem.
E nós vamos entrar, daqui a pouco o nosso professor Steve vai entrar num texto que nós queremos citar, nós só vamos dizer ao que é a cura divina como parte da salvação. Ele, nosso professor, vai entrar nesse tópico e isso vai ser muito importante para salientarmos acerca da salvação que Jesus Cristo nos propõe. Amém. Obrigado, irmão Marcelo. Nosso irmão Anderson vai corroborar com... E vale também notar aqui, né, irmão Marcelo falou, me veio à mente o texto de João, capítulo 5, sobre a cura do paralítico de Betesda. E vale lembrar que quando a gente vai compreender os milagres de Jesus operados na vida, né, daqueles que foram até ele, a gente vai compreender que este cego, este paralítico, melhor dizendo, de Betesda, ele não vai até Jesus. A gente não vê aqui a fé deste paralítico em ação. A gente vê Jesus em ação, em busca de uma vida que precisava de uma cura. Amém? Amém, meu A irmão. gente vai encontrar esse texto aqui, é interessante notar isso, que Jesus vai em busca dele. Tanto prova que quando Jesus fala com ele, ele responde: Senhor, não tem ninguém que me leve para o tanque, que me jogue no tanque. Tanto prova que após ele ser curado, ele não sabia que era Jesus. Após ele ser curado, ele não sabia que era Jesus. E ele só soube quando ele estava no templo. E Jesus teve um encontro com ele no templo. E Jesus revelou para ele. E ele ali conheceu Jesus. Glória a Deus. E a quem ele poderia atribuir. Porque até então, quando os fariseus questionaram acerca da sua cura, eles disse que um homem. E este homem está aqui. Glória a Deus. Para te visitar, para ir ao teu encontro, para visitar a tua casa, visitar o teu lar, ainda que a tua fé esteja pequena. Talvez você possa até dizer que a sua fé, né, é pouca para obter o resultado, mas esta noite, o homem chamado Jesus está te visitando. Se tu crê, diga amém. 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 Nosso irmão Misael também está com uma palavra para nos dar. Amém, meu irmão Steven. Meus irmãos, eu queria lembrar, salientar os desafios de hoje, não é? Porque é um desafio para a igreja hoje, estar lá fora no mundo, evangelizando, pregando a palavra e saber que Jesus cura, mas Ele nos concedeu poder e autoridade para Muito isso. bem lembrado. Não é poder e autoridade. Se você for ver no capítulo 10, versículo de número 8 de Mateus, Jesus dá poder aos discípulos para ele poder curar os enfermos. Amém. E você vai ver eles usando isso em Marcos, no capítulo 6, versículo 13. Ele ungindo os enfermos com óleo e curando a todos, em nome de Jesus. Glória. Quando Jesus ele ressuscita, ele fala para os discípulos, para nós. Diz assim, capítulo de número 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos Glória a Deus. e os curarão. Não tenha medo de colocar a mão sobre o enfermo. Agora, escute, devemos que ter a convicção e não vamos também confundir espírito maligno com enfermidade, porque existe enfermidade, não é? Que os médicos vão trazer as medicações para ele poder ser curado. Mas existe também enfermidade de ordem espiritual. E muitas vezes a enfermidade é por conta para os médicos cuidar daquela pessoa. E o crente confunde, fica colocando a mão, expulsando demônio onde não há. Isso traz naquela pessoa um constrangimento. Devemos tomar cuidado sobre isso. Jesus nos deu poder e autoridade. Use com toda a propriedade e você vai ver a glória de Deus quando você estiver evangelizando, pregando a palavra de Deus com ousadia. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Então,
você vê aí através da palavra do nosso irmão Misael, nosso professor, que a igreja também é um agente de cura. É verdade. É um agente de cura, né? Que Deus está aí para utilizar a sua igreja para poder operar o milagre. Ele passou para a igreja a responsabilidade. Né? Isso, irmão Marcos. E é onde entra a questão do dom de discernimento, né? Como falou nosso irmão Misael, né? Nosso professor Misael, que o dom de discernimento, ele vai discernir se aquilo ali muitas vezes é uma doença ou é uma doença espiritual, se é uma doença física, porque muitas vezes a pessoa está passando por uma doença física e muitas vezes a pessoa pensa que é uma doença espiritual e muitas vezes há uma situação de pessoas julgarem achando que é hostes diabólicas, né? Pessoas que estão passando por possessões. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo, né? Possessões demoníacas. Aonde entra o dom de discernimento, É que muito importante. todo crente deve ter esse dom. E esse dom é muito importante, principalmente nos nossos dias atuais. E a gente sabe que, falando em dons, o dom de cura, também de curar, também é um agente, né? É um agente, e também tem pessoas que têm um dom de cura, que a ele é revelado o poder de Deus, que ali ele vai àquela pessoa e ali manifesta a cura. Porém, não são todas as pessoas que serão curadas, como a gente já falou anteriormente, né? Já foi citado aqui o apóstolo Paulo, a qual tinha uma enfermidade, que a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, e o Senhor disse, a minha graça te basta. Então, ele não foi curado daquilo que o afligia, porque Deus sabia. Às vezes tem pessoas que têm um problema, e esse problema vai persistir. Porque se a pessoa, muitas vezes, recebe a cura, Deus sabe do amanhã. Teve pessoas que seguiu a Cristo, que começou a adorar, a buscar mais a Deus, depois que teve uma enfermidade. Ela perdendo aquela enfermidade, muitas vezes ela deixa, eu ouvir relato de pessoas que teve uma enfermidade, perdeu a perna devido a uma doença, e a partir daquele dia, irmão Manassés, irmão Marcos, os demais irmãos, a partir daquele dia que ela perdeu uma perna, ela evangelizou mais do que quando tinha as duas. Ela não saía, irmão Anderson, de casa para evangelizar. Mas quando ela perdeu, ela entendeu como uma pessoa que era dirigente de campanha, uma pessoa dedicada, e depois tinha deixado de ir devido a alguns afazeres de casa, domésticos. Então foi deixando essa chama se apagar. Então quando aconteceu a enfermidade dela, ela perdeu a perna, aí ela voltou novamente às origens e ela evangelizou mais de quando tinha as duas pernas. Deus sabe trabalhar na vida de cada um. Irmão Marcos. Falando da igreja como um agente de cura, da parte de Deus, teve um caso na Bíblia que os discípulos não puderam resolver. Né? Aquele jovem que caía na água, hora no fogo, né? E o pai daquela criança preocupado foi até os discípulos e os discípulos não puderam resolver aquele problema. Era um problema. Por quê? Por falta de preparação. Né? Quando a doença é de caráter espiritual ou de cunho espiritual, tem que haver uma preparação. Irmão. Isso, correto. Tem que haver uma preparação. Porque senão vai passar vergonha o cristão. E Jesus disse a ele, olha, essa caixa só sai com jejum e oração. Quem via nos olhos humanos, aquele jovem dizia que ele tinha epilepsia. Que ele ora caía no fogo, ora caía na água. Né? Mas na verdade eram os demônios querendo tirar a vida daquele jovem. Porque até mesmo a enfermidade dele se assemelhava muito à epilepsia. Então podia ser epilepsia e o demônio, aquela doença, como aquela mulher que já foi citada aqui, de Lucas capítulo 13, que ela tinha um problema de coluna, né? De coluna, que se fosse levar para algum médico hoje ateu, ele ia dizer, não, você está com problema de coluna. Ia passar medicamento e postura e essas coisas todinhas, né? Mas ele não ia discernir que ali era um espírito mau que ali atormentava aquela mulher. Da mesma forma, esse texto que o senhor está citando aí, que ali, se fosse levar para o médico hoje, o que é que ele ia dizer? Não, é epilepsia, isso é normal, é um distúrbio. Ia passar remédio, Exatamente, ia passar remédio e tratamento, mas não, mas ali, nesse caso, ali específico, era demônios a qual queria tirar a vida daquele jovem de todo jeito. Né? Então, como o Marco disse, é necessário uma preparação. E o discernimento, né? E o discernimento para saber qual a origem real daquela doença. E uma preparação enorme devido a alguns demônios, né? Não são todos não que
você vai lá de todo jeito e muitas vezes é envergonhado, como o irmão Marcos aqui citou. Nosso irmão Anderson. O senhor tocou no assunto que me fez lembrar agora sobre atribuir a cura a Deus ou aos homens, né? A gente está cansado de ver alguns relatos de pessoas que estão sendo curadas e atribuído a outros ou a outras pessoas, né? E a gente, E a gente fica triste quando deixam de dar a devida glória para Deus, Isso, glória a Deus, que é a saúde, né, da humanidade. Aleluia. E muitas pessoas, né, feito Pedro e João, né, no capítulo 3, quando aquele homem foi restaurado, muitos pensaram que tinha sido Pedro. Foi. E pensaram que era João. E eles disseram, não, nem foi eu, nem foi João, né? Mas foi Jesus que curou, né? Então, é também um detalhe, né? As pessoas, infelizmente, atribuem, né, a sua saúde a pessoas que, infelizmente, não têm poder para atuar. Me faz lembrar bem de uma certa irmã, ela até está participando conosco aqui, uma certa vez o seu filho estava doente. O seu filho estava doente, né? E queriam levar para o hospital. E ela disse, não, eu vou orar a Deus. Antes de ir para o hospital, eu vou orar a Deus. Muitas vezes, a gente, né, procura de imediato o socorro humano, né? Não é que não podemos, né, desfazer, né, dos médicos. Não podemos desfazer, porque Deus deu sabedoria para isso, né? Mas estamos esquecendo o bom hábito, né, hábito de, mediante um problema, orarmos ao Senhor, levar a Deus o nosso problema, a nossa situação, a nossa enfermidade, né? E, consequência, lógico, ao homem. Eu creio, sim, que é possível a gente recuperar este hábito, assim como eu lembrei com a irmã recentemente, né? Orou a Deus pela saúde do seu filho e não foi preciso levar para o hospital. A sua própria casa, após a oração em Deus, o seu filho teve a sua saúde restaurada para a glória de Jesus. E nós, irmãos, nós citamos aqui a mulher do sangue sangue, né? Que é a primeira dos dois médicos. Isso é forte. E nenhum deles puderam fazer nada por ela. Além de ter gastado tudo que tinha. Gastou tudo que tinha. Aí quando ela foi a pessoa certa, que é Jesus, só apertou um toque na orla. Não foi nem Jesus, foi na orla. Foi curado. Glória a Deus. Né? Então, não é que você não vá ao médico, não, de jeito nenhum. Mas a prioridade está em Deus. Porque ele disse, sou eu que te saro. Isso, glória a Deus. Esse é do capítulo 15. Sou eu que te saro. Né? E o texto é assim também, o textuário mesmo, Salmo 103, e é ele que sara todas as tuas enfermidades, né? Então, é ele quem te sara, né? Agradeça a Deus pela vida do homem, mas o mérito, a honra, a glória é para Jesus. Amém. E outra coisa, irmão, vamos orar pelos médicos que estão passando nos hospitais com essa doença que tem atingido as pessoas, e eles também estão de frente, né, a combater, de frente ali, se arriscando, né? Oremos pelos médicos, amém, irmão? Correto, isso bem frisado aqui que o nosso irmão Marcos falou, a questão de, primeiramente, nós temos juntamente com o nosso irmão Anderson, muitas vezes as pessoas buscam todos os médicos, buscam todos os conceitos, por último, e recorrer a Deus. Quando não consegue mais, de forma alguma, é que vai buscar a Deus. Então, primariamente, devemos primeiro buscar a Deus mesmo, e depois, aí, a orientação de Deus é que vai dizer, como ele fez com Ezequias. Primeiro Ezequias buscou a Deus, Deus disse a ele que ia acrescentar 15 anos de vida, e a respeito da doença dele, ele fosse e passasse um medicamento. Então Deus pode dar um medicamento, uma direção à pessoa, né? Ele pode até dizer e guiar, vá a tal médico, aí a pessoa vai... Irmão Steve, só ressaltando aqui, que Jesus, ele respeita a medicina, viu? Claro. Jesus, ele respeita a medicina. Quando ele curou, um exemplo,
os leprosos, ele disse, vai e apresenta-te aos sacerdotes, que na época muitos eram médicos, para quem não sabia, muitos faziam diagnóstico das pessoas enfermas, porque eles um mesmo, laudo. eles mesmo viam, quando chegavam lá, eles orientavam a pessoa, analisavam e diziam, você está com lepra, você precisa estar ao canto, não é isso, irmão Marcos? Então Jesus ele respeitou a medicina humana. Correto. Né? Não, Deus, Jesus não depende do método humano para curar. Correto. Ele cura porque ele quer mesmo, né? Mas ele respeita a medicina e ajuda muito a medicina, né? Que através do homem, Jesus também opera a cura. Jesus não depende do homem para curar. Isso. Né? Isso é um fato. Verdade. Então, mas o ponto que eu quero dizer aqui é que Jesus ele mandou os leprosos, mesmo curados por ele, se apresentarem aos sacerdotes. Ali fazer uma análise e ver que realmente eles estavam curados, né? É bom até para você que não foi mais ao médico, fazer também, né, um check-up, né? Um check-up, irmão. O irmão sabe muito o que é isso. Passando por um processo aqui. Estou passando ainda. Está passando ainda, irmão? Então, faça um check-up. Deus não condena a medicina, não, ao contrário. Ele é a favor da medicina. Porque toda profissão que trata do bem humano, Deus é a favor. Amém. Porque Deus é a favor do homem. Amém, irmão? Amém. Amém. Só frisando o que nosso irmão Marco falou aí, eu vi uma pura realidade a respeito do que meu sogro ele chegou a falecer, e eu estava ali naquele hospital de Pelotas, e eu tive uma conversa com os médicos. Mas como foi assim, irmão Sérgio? Porque eu estava ali de madrugada tomando conta do meu sogro, e eu olhava para o médico, e olhava para ele, e de repente eu senti de Deus e perguntar a ele, olha, a respeito do meu sogro, me diga a verdade. Ele olhou para mim e disse, olha, o seu sogro está morto. Mas a gente, eu como médico, não posso fazer mais nada. Só Deus. Isso. Ó, irmão, me deu aquela alegria tão grande, porque eu sabia que Deus já ia levar ele. Mas eu queria tirar a minha realidade, porque Deus, ele age no momento certo e na hora certa. E o médico reconheceu que aquela situação só Deus é que podia... Ele reconheceu que ele não tinha mais recursos, forças. Limitou-se a medicina, a medicina parou ali, né? Justamente é isso que fez juntar agora esse quebra-cabeça, que tem coisas que os médicos fazem assim, ó, ele joga a toalha e acabou. Só Deus, irmão. Só Deus que faz o agir em nossas vidas. Então, Deus abençoe. Isso ressalta Amém, para irmão Sérgio. Isso ressalta, né, para que nós possamos entender que só Jesus cura. Por quê? Porque tem pessoas que estão atribuindo algumas situações a castas de demônio. E Satanás, ele não cura ninguém. A Bíblia diz que, João 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Ele também diz que em 1 João 13:8, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo ele não vem para trazer benefício para ninguém, até porque ele não tem poder para isso, para curar ninguém. Então, muitas vezes a pessoa diz, mas eu estava em certo local e fui curado. Não é. É que muitas vezes ele coloca algo ali e depois ele tira, para dizer que foi ele que trouxe aquela cura, mas não é. Muitas vezes ele planta algo mal e depois ele tira algo mal, para que as pessoas possam ir ao encontro dele e ficar adorando, ficar como escravos. Mas nós, pela palavra de Deus e pela luz da Bíblia, entendemos que só Jesus Cristo ele pode curar o homem. Amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. E é verdade mesmo, porque às vezes as pessoas são ludibriadas. A Bíblia diz que o diabo ele é enganador, pai da mentira. Então, através desse engano, através dessa mentira, as pessoas acabam se embaraçando e pensando que recebeu uma cura e na realidade ali está sendo enganada e ela não é totalmente livre daquele mal. Continua escrava ainda e até mesmo em situação pior, pode até se encontrar. Meus irmãos, nós estamos já quase encerrando. Nós temos aqui o último ponto agora para falar. A gente muitas vezes falamos aqui sobre esse assunto, sobre a cura divina como parte da salvação. Aqui ressaltamos várias vezes a questão de que a salvação, a cura espiritual que abrange a salvação do homem está em primeiro lugar, né? Este é o ponto mais importante a qual Deus
quer frisar, então a gente vai frisar só esse ponto, né? Nosso irmão Manassés vai trazer ali um pequeno reflexão sobre essa parte da cura divina como parte da salvação, para nós terminarmos. Falar de Bíblia é muito bom, e principalmente nesse momento de pandemia, né? Nosso Deus que cura e que está pronto para curar, e principalmente para perdoar e salvar. Nosso irmão Manassés. Então, quando nós falamos, eu até aqui fiz aqui uma anotação, porque falando de cura, mas a salvação ela é intrínseca à cura, né? Ela provém de cura. Quando Jesus Cristo está salvando, Ele está curando das suas feridas espirituais e, consequentemente, tratando das feridas também materiais, das feridas físicas, né? E nós sabemos que no Antigo Testamento, a salvação para o povo de Israel, a salvação ali era tida como livramento, não é isso? Livramento era também tida como livrar da escravidão, livrar dos povos inimigos que tentavam invadir Israel, livrar da espada, também livrar das enfermidades, né? Não podemos esquecer de quando Deus manda Moisés levantar aquela serpente no deserto, e todo homem e mulher que fosse picado pela cobra, olhando para a serpente, era curado. A serpente de bronze. Livramento no Antigo Testamento, salvação, vem desse termo de livrar da espada. E no Novo Testamento, ele nos traz a salvação como livrar da condenação eterna, livrar do poder da maldição, livrar do pecado e restauração, né? Restaurar o ser humano até a comunhão com Deus. Então, a cura, ela é intrínseca à salvação. Então, se há cura, há salvação. Se há salvação, há cura. Então, eles andam lado a lado, porque um homem que sabe que está à beira da morte, sabendo que os médicos deixou de mão porque não tem mais condições, e ele vê que foi algo divino de Deus, não tem como este homem não servir a Cristo, porque ele sabe que tudo que proveve na vida dele foi Jesus Cristo que estava trabalhando para a salvação. E esse é o último ponto que nós vamos abordar: cura divina como parte da salvação. Salvação e cura. Amém. Muito obrigado. Você foi muito esclarecedor, nosso irmão Manassés. Lembrando que a palavra salvação no grego é sotério, que é livramento. É isso que ele acabou de citar aqui. Livramento, que é o estudo da soteriologia, que é o estudo da salvação da humanidade. Então essa ligação que ele falou aqui é tudo ligação espiritual. Não significa que se você tem uma doença e você é crente, você não vai ser salvo. De forma alguma você pode, como já foi falado aqui várias vezes, o irmão falou, a pessoa pode até padecer com essa doença, mas mesmo assim sua salvação, o principal, que é a doença espiritual, você já está curado. A doença física, a pessoa pode ter, isso aí está sujeito para todos nós. Se Jesus quiser curar, Ele que sabe todas as coisas, sabe melhor do que eu e você, todas as coisas. Nós estamos no término de nossa lição. Foi muito gratificante, muito esclarecedor. Você aqui ouviu as palavras que nossos irmãos aqui citaram, e aqui o que nós citamos foi apenas Bíblia, né? É tão bom falar de Bíblia que às vezes dá vontade de a gente nem parar mais. Nossos irmãos, cada um citou aqui, teve a sua contribuição, e nós vemos que o nosso Deus, Ele ainda cura hoje. Mas tem pandemia, tem muita gente morrendo, mas também tem muita gente sendo curada. Você já viu o número de curados? É 3, 5 vezes maior do que os que morreram, porque Jesus curou. Quantos relatos nós temos vendo de pessoas que estavam com Covid, no balão de oxigênio, à beira da morte, que os médicos ali já estavam desistindo daquela pessoa, e do nada Jesus soprou novamente vida para aquela pessoa, e aquela pessoa hoje está na igreja glorificando a Deus e adorando a Deus. Nosso presbítero Israel, ele estava, né? Isso, muito bem, irmão William. Estava ali, para ele não tem jeito não. A última palavra é do Senhor. Glória! A última palavra é dele. E um homem idoso, quando ele é idoso, né? fala que é isso. Já é idoso, né? Já tem uma enfermidade. Isso. E já tem uma dificuldade. Aí pegou essa enfermidade, foi pro leito, foi pra lá, mas Jesus deu cura aí. Amém. Isso, muito bem lembrado. Então a gente tem diversos testemunhos, você tem aí diversos testemunhos, tanto desta pandemia como de outras doenças, câncer, AIDS. Eu vi com os próprios olhos pessoas
que eu visitei com a campanha, que eu olhei para pessoas, já citei isso na congregação, já citei isso na escola dominical, né? Pessoas que estavam ali enfermas, com a idética, irmão Marcos, que eu olhei lá, eu novo convertido ali com um ano de crente, que eu olhei, eu disse, só o couro osso, sem cabelo já, né? A pessoa que era bem saudável, que louvava na igreja com o violão, e ela, você sabe que ela se converteu, essa pessoa tinha se convertido, e 5 anos depois que ela tinha se convertido, a doença se manifestou. E ela recebeu lá o laudo e foi mandada para casa para morrer em casa. Eu cheguei lá, eu disse, já era para essa pessoa. Ela é crente, eu acredito na salvação dela, ela participou com a gente, alegre do culto, e a gente saiu dali, eu saí tão alegre, mas eu na minha incredulidade, na minha fraqueza de novo convertido, não entendi ainda, né? Eu vi quando o irmão orou por ele, pôs a mão na cabeça dele, e a gente saiu. Uma semana depois, quando ele foi fazer o check-up novamente, né? Aí o homem estava limpo, curado. Hoje ele é casado, ele mora aqui perto. Ele saiu dando testemunho nas congregações. Glória a Deus. Nosso Deus ainda cura e não tem impedimento para ele curar. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus continua a trabalhar em nossa vida. Nosso irmão Anderson vai fazer as gratificações. Eu quero só encerrar minha participação. Ah, sim, tá certo, meu irmão. Aqui Fica à vontade. uma instalação rapidinho aqui. Ao nosso irmão Alexandre Melo e a irmã Jaqueline. Amém, glória a Deus. Inclusive, ore pela irmã Jaqueline. Certo. Ela está com um programa muito sério para que Jesus venha restaurar sua saúde, né? Certo. Também, nosso irmão Edmilson Dionísio pediu também para eu saudar ele tem assistido a gente. Ele. Amém. Amém. Ao nosso irmão Washington Pereira. Glória. E ao nosso diácono Creison Crispim da Hora. Oh, nosso glória. amigo de infância. Né? Fique na paz em nome de Jesus. Nossa irmã Jeane também, né? Nossa irmã Jeane. Jeane, né, está nos acompanhando até o final, né? Irmã Jeane Araújo, não é isso, William? Nossa irmã Maria Souza também está. Edneide Martins, não é isso, irmão Williams? Também está na participação. E todos vocês, Maria Souza, e todos vocês que estão aí ligados, participando com a gente dessa exposição bíblica, né? Haverá outras aí, nosso irmão Anderson está aí com a oportunidade de fazer as congratulações nesta noite. E eu concluo, meus irmãos, com os Salmos de número 13 e o verso 5 e o verso 6. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem aqui tem a certeza que Jesus tem feito bem a você? Diga amém. Amém. Eu tenho certeza que você também está com o coração regozijado por saber que Jesus lhe faz bem, que Jesus é a sua paz, que Jesus é a sua cura, e não se esquecendo, Jesus é a salvação. Queremos agradecer a todos que participaram, queremos agradecer a você que compartilhou, a você que interagiu, né? É um projeto novo que estamos iniciando, essa é a segunda exposição, né? Que estamos trazendo e compartilhando com vós nesta oportunidade, neste canal, e eu convido você para compartilhar, continuar orando por nós, né? Cada um dos irmãos aqui, professores, irmãos, né? Tem se dedicado a vida ao Senhor Jesus Cristo, a sua cooperação, e queremos agradecer a todos que chegaram aqui, queremos agradecer a você que participou, e neste momento tão difícil que estamos vivendo, queremos orar a Deus, agradecendo ao Senhor pela tua casa, pela tua família, pelos pedidos de oração, como foi citado aqui, em especial a todos que se encontram enfermos, detidos, né, em suas casas, muitos com medo de ir para o hospital, né? Realmente não está fácil, né? Só Jesus para nos dar, né, saúde. Também para os médicos, né, que estão em linha de frente, os enfermeiros, né? Recentemente eu vi um brigadeirista, né? Eu acho que é brigadeirista a função, né, que atua, e ele deu uma entrevista muito mal, né, de saúde, preocupado, porque os leitos estão escassos, né? Então a gente realmente está na dependência daquilo que é o projeto de Deus. É verdade. Né? Tudo que está acontecendo é um propósito. Correto. Tem sua finalidade, nada é por acaso, nada é em vão.
A gente foi pego de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. É verdade. Né? Glória. A gente foi pego, né, de última hora, não estávamos preparados, mas já estava no plano de Deus. Este acontecimento tem uma finalidade. O que Deus faz agora a gente não entende, mas amanhã saberemos, entenderemos e continuaremos glorificando ao Rei dos Reis. E nosso irmão Misael vai concluir orando por nós, orando por você e agradecendo esta oportunidade. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só eu fiz aqui. Queria pedir, né, irmãos, oração por a família do nosso diácono, né? Teve um diácono do Senhor, agora ele Osmar, para que o Senhor venha confortar a família. Amém, meus irmãos? Amém. Orando por toda a família lutada, né? Apresentando para que Deus venha consolar todos. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, queremos te agradecer e te louvar nesta noite, Senhor, pela oportunidade concedida para que nós venhamos falar, Senhor, acerca do teu nome, da tua cura, do teu poder, aqueles que estão a ver, Senhor, esse trabalho que o Senhor tem levantado e colocado nos corações. Senhor, meu Deus, apresento a todos aqueles que se encontram enfermos, meu Senhor, aqueles que se encontram nos hospitais, intubados, Senhor, naquela sala, Senhor, da UTI, Senhor, visita aqueles que estão nas UPAs, os que estão em casa, Senhor, trazendo cura segundo a tua vontade. Senhor, meu Deus, pedimos para que o Senhor também venha, Senhor, consolar as famílias enlutadas, meu Senhor. Meu Deus, somente o Senhor pode consolar, trazer o bálsamo nos corações. Ajuda cada família, Senhor, a cada telespectadores que viram, Senhor, que vão ver ainda este trabalho que foi realizado. Nos abençoa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pronto, meus irmãos, estamos felizes nesta noite, agradecido por você, né? Saiba por certo que Deus falou conosco nesta noite, foi muito feliz. Até a próxima, em nome de Jesus. Quem está feliz, diga amém. Amém.